Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas a mais uma noite. Hoje é sábado, dia 8 de agosto. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria poder receber você e estar aqui na sua melhor companhia. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Olá! Aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Sejam muito bem-vindos então à minha série de lives e eu tenho um sonho. Viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus traumas e também dos seus medos, né? Medos e traumas emocionais. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre cérebro de lagarto. O que será que é isso, hein? Então fique atento aí, porque hoje a gente vai conversar sobre isso, cérebro de lagarto. E eu tenho um recado muito importante para te dar, porque está chegando, né? Hoje é sábado, segunda-feira, dia 10, começa a semana do desbloqueio e do controle emocional. E essa semana vai acontecer a partir de segunda. Então você que se inscreveu, fique muito atento ao seu e-mail, também ao seu WhatsApp, porque a minha equipe vai estar mandando para você o link aí da transmissão até na segunda-feira, tá? Então fique atento entre domingo, amanhã, e segunda-feira você estará recebendo o link aí do lugar onde será a transmissão, se você aí se inscreveu. Está quase tudo pronto já para receber você. E a gente vai falar nessa semana sobre alguns assuntos muito importantes que tem a ver com desbloqueio emocional. E na segunda-feira, dia 10, a gente vai falar sobre a terra de ninguém, o descaso que aconteceu aí na sua mente, nessa terra riquíssima que por anos ela ficou aí abandonada e as coisas que começaram a acontecer com ela aí, né? Então a gente vai falar aí sobre a terra de ninguém nessa semana, na segunda-feira, na realidade, sobre a terra de ninguém. E a gente vai falar sobre um dos pilares que são necessários para que você tenha saúde emocional. Na realidade, são 3 pilares que sustentam a saúde emocional. E na segunda-feira, agora, a gente vai falar sobre o primeiro. E a gente vai falar sobre o descaso e também o abandono de uma terra riquíssima e que provocou, então, o seu sofrimento emocional em alguns momentos que você enfrenta. Na terça-feira, e a gente vai falar também sobre desbloqueio. Então, a gente já vai falar na segunda-feira também sobre um bloqueio emocional e pode ser que eu acabe até falando sobre o teu bloqueio emocional. E a gente vai tratar dele na segunda-feira. Na terça-feira, a gente vai falar sobre liberte-se das amarras. Você está, melhor dizendo, aonde você está, você é o que você é porque você decidiu assim. Cada um acaba tendo a vida que tolera, né? Cada um acaba tendo a vida, então, aí que está tolerando. E na noite de terça-feira, nós vamos falar aí também sobre o segundo pilar da saúde emocional e vai ser bem interessante. E o título da aula na terça-feira será Liberte-se das suas amarras. E nós vamos falar também aí sobre um bloqueio, vamos trazer um segundo tipo de bloqueio. Na quarta-feira, dia 12/8, nós teremos aqui o caos emocional, que é uma aula, e nós não entendemos o que acontece conosco ou não sabemos administrar aquilo que acontece conosco. E nesse dia nós vamos falar então aí sobre consequências, né? E nós vamos trazer aí também algo muito interessante para você. Na quinta-feira será a nossa quarta aula da semana. Vai ser dia 13, então, desse mês. E aí na quinta-feira a gente vai falar aqui sobre ativar a mudança. E a gente vai trazer aí o terceiro pilar para o controle da saúde emocional. O terceiro pilar que sustenta a saúde emocional, que é um pilar incrível e que você vai entender perfeitamente. Então nós vamos sair do estado em que você se encontra para o lugar que você deseja chegar de segunda-feira, dia 10, até na quinta-feira, no dia 13 agora. Então será uma semana muito especial. Lembrando que a partir do dia 14, então, nós começamos uma série de lives daí, que serão 7 lives, que serão de perguntas e respostas, onde teremos a participação ao vivo de muitos de vocês que me procuraram, que vão estar participando ao vivo e a gente vai resolver o seu problema ao vivo e a cores. E eu vou estar atendendo você exclusivamente
E se você ainda não pediu aí ou solicitou para você fazer parte, me procure, porque eu acho que deve ter aí umas 2 vagas ainda. E se você está postergando, você pode ficar de fora de tratar diretamente o seu caso. E nós queremos fazer isso, tá bom? Então fica a dica aí. Como Uriel, que eu me inscrevo aí para a semana do desbloqueio, tem que pagar? Não, você não paga nem para entrar nem para sair. E quem paga sou eu, né? Eu pago a ferramenta que eu utilizo, mas assim, você não vai pagar nada, tá bom? Mas tem que se inscrever, porque ela não é aberta geral para o público, porque tem muita gente que às vezes nos assiste e não é bem intencionado. Então, a gente só quer pessoas de bem, pessoas que estejam junto conosco de verdade nessa caminhada, nessa jornada e que queiram fazer a diferença na história da sua vida. Então, você precisa se inscrever através aí do link do Instagram, você tem na minha biografia, você encontra, clica lá. Você vai abrir dentro do Instagram uma abazinha aí e vai estar escrito lá algumas informações e uma delas é Semana do Desbloqueio. Você clica nela, coloca os teus dados, vai até a tua caixa de entrada no seu e-mail, vai chegar um e-mail. Se ele não chegou na caixa de entrada, você procura na lixeira, escreve o meu nome lá, mas me tira da lixeira, tá? E aí espera você receber de presente um vídeo aí, que é um vídeo muito especial e muito sensacional sobre o subconsciente. O poder do subconsciente. Aí você está literalmente, realmente inscrito para o evento. E quem está aí no Facebook, você vai aí bem na capa, né, no seu celular ou no seu computador, você tem aí a capa da página, que é a propaganda dessa semana, você clica no botão Saiba Mais e faz todo o procedimento e espera a chegada do vídeo para você participar. Então você que já se inscreveu, preste muita atenção entre domingo e segunda-feira, porque segunda começa, mas domingo, eu acredito que até o final da tarde, domingo, já vai estar indo para todo mundo. Entre domingo e segunda, você já vai estar recebendo o lugar onde será a transmissão para você poder participar. Daí já entra lá, já faz teste, vê se está funcionando legal. Tá bom então, gente? Vamos caminhar então, sem mais delongas. No dia de hoje, a gente vai falar aí sobre o cérebro de lagarto. Que negócio estranho esse, né? Pois é, ele na realidade ele é, vamos dizer assim, um apelido, né? Ele é um apelido aí para essa parte do nosso cérebro, então ela é um apelido, e é um apelido carinhoso aí de cérebro de lagarto. Então não dê ouvidos ao seu cérebro de lagarto, porque isso pode ser um perigo muito grande. E você já se surpreendeu? E aí eu queria te fazer uma pergunta no início dessa live aí. Você já se surpreendeu ao descobrir que você faz algo sem você pensar nisso? Quando você menos percebe, você já fez, né? Você já percebeu que você sente triste ou às vezes infeliz, mas não tem certeza do motivo? Então tem coisas que acontecem na tua vida que são meio que no automático e você acaba lá, tem que fazer determinada coisa e você vai lá e já fez. E tem momentos que você pode se sentir triste, que você pode se sentir infeliz e você não sabe de onde está vendo isso? Hoje você vai descobrir. No ano de 1990, um neurocientista chamado Paul MacLean, ele forneceu uma explicação possível para esse fenômeno no seu livro, que é um livro que não tem tradução em português, mas é o livro A Evolução do Cérebro Triuno, é o título desse livro. Embora os cientistas agora saibam que alguns dos detalhes podem estar errados, continua sendo um conceito útil que ele determinou aí em 1990 sobre essa questão. A principal característica gerada pelo cérebro reptiliano, que é o nome dele, por isso que vem aí, deriva a questão do cérebro de lagarto, é o impulso para estabelecer o território ou defender o seu território. E uma vontade de poder mais forte. E as principais características que se apresentam para o ser humano, ou seja, para a pessoa, ele tem a ver aí com comportamento obsessivo compulsivo, e talvez você já ouviu falar sobre isso. Pessoas que são completamente obsessivas, que são compulsivas, e é difícil lidar com esse tipo de gente, e ela é uma parte muito afetada ou comandada pelo cérebro reptiliano, ou seja, o cérebro de lagarto. E uma outra coisa que também é uma característica dessa pessoa que tem essa situação é a conformidade tirânica com as velhas maneiras de fazer as coisas. A pessoa chega a ser tirano, cruel. Ou seja, é muito difícil você mudar a ideia que essa pessoa tem. Ela vai lá e não tem o que fazer. É uma pessoa que ela vai, se ela tem um determinado pensamento, se ela quer ir para uma determinada situação, ela vai, custe o que custar, não adianta você espernear, não adianta você chorar, não vai. Ela traz uma característica também, as pessoas que têm isso, elas acabam ficando sem energia.
ela é obediente ao precedente, ou seja, como em questões legais, religiosas, culturais e outras coisas, ela vai seguir à risca aquilo que estão mandando, ou seja, ela é muito governada por isso também. Ela tem alguns rituais pessoais do dia a dia, ela é uma pessoa totalmente supersticiosa e ela aceita assim todo tipo de engano, ou seja, cai fácil em tipos de engano. E a ideia é de que os nossos cérebros humanos eles são realmente compostos de 3 partes, saiu então nesse estudo e chamou a atenção. E a primeira parte é o cérebro reptiliano, que ele é composto, e a gente vai falar um pouco de parte científica hoje, então não se preocupe muito, tenta pegar aí a essência daquilo que eu quero falar, não se preocupe muito com os termos científicos, porque ele faz parte, né? Como ele é um estudo, então eu tenho que ser fiel àquilo que é o estudo. E o cérebro reptiliano, ele é composto, segundo o estudo, de 3 partes, né? Ou melhor, exatamente 3 partes do nosso cérebro. E aqui tem então a primeira parte, aqui o cérebro reptiliano, ele é composto pelos gânglios de base, que é conhecido como estriado, e que ele vai até o nosso tronco cerebral, que é aqui embaixo, né? Pegando toda a parte aí da espinha, né? E engata na espinha, no caso aqui, falando no português, está envolvido com impulsos primitivos relacionados a algumas coisas que são características do ser humano, como a sede, a fome, a sexualidade e também a territorialidade, que aí entra um perigo muito grande no cérebro reptiliano, porque são pessoas totalmente territorialistas, né? Bem como hábitos de memória e como colocar um exemplo assim, a sua chave no mesmo lugar, cada dia sua chave está no mesmo lugar, sem você pensar. Ou uma pessoa que consegue andar de bicicleta e ela não para pensar, será que eu sei andar de bicicleta? Não sei, aprendeu uma vez e continua. E isso faz parte do cérebro reptiliano. A segunda parte agora, ele é chamado como cérebro paleomamífero, ou conhecido também como velho mamífero. E o que ele inclui dentro dessa parte do teu cérebro? Ele inclui aqui a questão do hipotálamo, o hipocampo, as amigdalas e o córtex cingulado anterior, que é o freio das nossas emoções, né? E também ele tem aqui nessa parte o centro de toda a motivação, onde se encontram as nossas emoções e também a memória, incluindo comportamentos que são herdados dos pais, ou seja, comportamentos que vêm lá dos pais, eles estão nessa parte do cérebro chamado velho mamífero. A terceira parte dele aqui é o cérebro neomamífero. Neo significa novo, né? O novo mamífero, que consiste do neocórtex e permite a linguagem, a abstração, o raciocínio e o planejamento. Então, nessa parte do nosso cérebro, a gente encontra aqui a parte que envolve a questão da linguagem, envolve a questão da abstração, ou seja, tudo aquilo que é abstrato, né? Tem a ver com parte raciocínio mesmo aqui, né? E o raciocínio e todo o complexo de planejamento que você tem. E o que acontece aqui? Rotinas automáticas que com o tempo nós aprendemos a fazer sem pensar nelas. Por exemplo, você aprendeu aí a jogar ping-pong. Você não fica parado assim pensando como é que é jogar ping-pong. Ou seja, ele é automático. Assim como qualquer outro tipo de esporte que poderia entrar aqui. A questão de dirigir é amplamente executada por nosso cérebro reptiliano. Você veja, você aprendeu uma vez, você não precisa ficar voltando e tentando entender se você sabe ou não. É quando você está assim dirigindo, e aqueles que são motoristas aí sabem, ou mesmo que você não é motorista, mas você já esteve ao lado do motorista, ele está viajando quilômetros, centenas de quilômetros às vezes, mas está batendo papo com você, ele está conversando com você o tempo inteiro. Então essa conversa e tudo que está acontecendo acontece no campo automático, ele não para pensar que marcha vou colocar, quanto que eu tenho que pisar na embreagem, quanto que eu vou ter que pisar no freio. Isso faz parte aqui então do cérebro, o novo mamífero, né? Que tem a ver aqui com o nosso neocórtex. Podemos descobrir também que a gente consegue fazer isso, ou seja, dirigir por um longo período de tempo, e a gente consegue exatamente fazer isso, igual a Andrea mesmo colocou aqui no Instagram, piloto automático, exatamente. O cérebro reptiliano, ele está fazendo toda essa parte, ele está conduzindo toda essa parte. E por isso que hoje você já encontra em alguns lugares do planeta, você já está encontrando carros que estacionam sozinho, carros que conseguem dirigir quilômetros sozinhos,
Por quê? Porque já tem uma ideia voltada exatamente ao piloto automático que derivou, né? Derivou dessa situação. É possível, sim. Eu não sei se eu conseguiria. Eu já tive um carro um tempo atrás e esse carro meu, ele tinha um piloto automático e eu colocava no piloto automático, eu só controlava volante e freio. Aceleração, troca de marcha, ele fazia tudo sozinho. E é muito prazeroso e muito gostoso assim de você viajar, né? Porque se você, quem é motorista aí, viaja às vezes uma longa jornada, aí você sabe o quanto você sente as pernas, o tempo inteiro ficar com o pé no acelerador. Então é gratificante. Eu não sei, talvez eu tenha até um dia um carro que tenha piloto automático geral, e isso vai ser uma tendência, quem sabe, lá no futuro, porque no Brasil demora muito para chegar aqui. Mas eu não sei se eu me sentiria confortável em deitar aí no carro e dormir para uma viagem de 600 km acreditando que o carro vai me levar. Porque quem é motorista aí pode até confirmar para mim aqui. Quando você está do lado de um motorista, você consegue dormir numa viagem? Se você é motorista, consegue dormir do lado de um outro motorista ou você fica o tempo inteiro acordado? Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem. Eu já viajei com alguns motoristas e eu sinceramente não consegui dormir. E cheguei até a fechar o olho, mas não sei, é complicado. Então imagine você chegar a um ponto, eu não sei se chegaria a esse ponto um dia, de estar nessa situação. Eu tenho planos de provavelmente no futuro eu vou sair um pouco fora do país novamente e vou ficar um período fora aí e talvez até fique um bom tempo, mas assim, e pode ser que até tenha acesso a essa tecnologia o mais rápido que se imagina, mas eu não sei sinceramente se eu conseguiria dormir aí numa viagem com esse carro aí dirigindo totalmente sozinho. Não sei mesmo. Então tá aí exatamente o cérebro reptiliano, ele está conduzindo a maior parte do tempo, ou seja, ele está no piloto automático. Às vezes a gente não tem consciência, não tem nem noção do que acontece conosco, mas agora eu vou falar com propriedade de um assunto muito importante que vai te chamar a atenção. Às vezes a gente não tem consciência, como um cheiro específico, né? Ele pode acabar desencadeando uma emoção que é uma emoção complexa, uma emoção que acaba trazendo assim motivos para a tua mente consciente que você não consegue entender. E o simples sentir o cheiro de alguém, ou um perfume, ou algum tipo de comida, um tempero, não sei. Isso pode desencadear algum tipo de emoção que seja complexa. Isso pode ocorrer porque o nosso cérebro paleomamífero processou o cheiro e recuperou uma memória que estava relacionada ao cheiro e acionou a emoção relevante para aquela experiência. Lembrando que o cérebro é o paleomamífero, e o cérebro paleomamífero aqui, ele é o velho mamífero, né? Que tem a ver aqui com o hipotálamo, as amígdalas, que são as sedes do medo, então tem a ver com comportamentos. Então quando você olha aqui para o cérebro, que ele é o paleomamífero, né? E você então encontra uma situação como essa, de que você sentiu um cheiro, esse cheiro começou a liberar alguns tipos de emoções que você não tem nem noção por que está liberando, mas somente quando o nosso cérebro neomamífero ele se torna consciente. Então você tem lá aquela parte que tem a ver com a sede do medo, com a sede das emoções, começou a aparecer para você um sentimento, porque as emoções começaram a aparecer, você não tem noção porque você está sentindo aquilo, mas você só vai conseguir entender a tua emoção quando ela se tornar consciente, ou seja, quando ele ativar a parte do neomamífero, ou seja, o novo mamífero. Por quê? Porque aí fica consciente o cheiro que você está sentindo e a memória que vai te remeter então ao tipo de memória, e você agora começa a entender por que você está tendo aquele tipo de emoção. Então você sentiu um cheiro, sei lá, vamos imaginar aí um cheiro de tempero de feijão. E você sentiu aquilo e isso te remeteu à infância. E talvez você lembrou da sua mãe. E talvez a sua mãe já é falecida e você lembrou do feijãozinho da mamãe. E aí você ficou triste porque despertou uma emoção relacionada a alguém que já faleceu. Mas você só vai conseguir identificar a tua emoção quando ela entrar na parte consciente, que tem a ver com essa parte do neomamífero, ou seja, você vai começar agora, agora eu entendo por que eu fiquei triste, sei lá, estava lá num restaurante ou num outro lugar e você sentiu o cheiro do tempero, e era o tempero que a tua mãe ela usava, e hoje a mãe já é falecida, um exemplo, e aí você só vai conseguir entender
quando realmente se tornar consciente dentro de você o cheiro da memória, e aí você vai compreender a tua emoção. Por exemplo, você pode descobrir que você, sei lá, vamos imaginar que você está aí sentado num restaurante mesmo. Você está aí num restaurante, você está sentado no restaurante e você sente um cheiro de perfume. E esse cheiro de perfume, ele remete a uma memória, ou melhor, remete a uma emoção. Você ainda não tem noção do que é, mas vamos imaginar que você começou a ficar triste. Você ficou muito triste porque esse perfume, ele despertou uma emoção dentro de você. Quando entra na parte consciente, aí ele traz a memória para você ligada ao cheiro do perfume. E aí você vai entender a tua emoção, porque você vai sentir o cheiro, e o cheiro é um perfume de uma pessoa que você amava e uma pessoa que se foi. Que poderia, nesse caso, ser a mamãe ou qualquer outra pessoa, né? E essa pessoa foi embora. Ou ela morreu, ou ela não faz mais parte da sua vida, e ela usava esse perfume. E quando você sente aquele cheiro, ele liga essa situação. Se está ligado a uma pessoa que faleceu, ou se está ligado a uma pessoa que te maltratou muito, machucou muito, saiu da tua vida, ele traz a carga da emoção negativa para dentro de você. Tá conseguindo entender? E aí você começa a sentir esse tipo de coisa. E no meu trabalho como terapeuta cognitivo-comportamental e também pesquisador da mente, que eu sou, o conceito de um cérebro triuno, ou seja, 3 partes nesse cérebro, ele me ajuda a entender muito, mas muito mesmo, o que está acontecendo com as pessoas que eu atendo. Quando eu olho para essas 3 partes, eu começo a entender claramente o que está acontecendo com a pessoa que eu estou atendendo. E a maioria das doenças, que são doenças cerebrais, como Alzheimer, elas afetam o cérebro paleomamífero e também o neomamífero. E o que sobra então? Sobra o reptiliano. E quando sobra o reptiliano, aí é um problema sério. Porque esse padrão de dano cerebral, ele acaba me ajudando a entender algumas coisas que acontecem. Por exemplo, você olha para uma vozinha que ela tem Alzheimer. E essa vozinha, ela tem Alzheimer, mas ela consegue tocar piano ainda. Mas ela não consegue lembrar o meu nome. Ela não consegue lembrar o teu nome. Mas como que ela consegue tocar piano e não consegue lembrar o teu nome? E a memória consciente e nomeação ocorre nos cérebros paleomamífero e também neomamífero. Então, por isso que ela acaba perdendo essa memória de nomeação, ou seja, de nomes de pessoas, porque está ligada exatamente nessas 2 partes do seu cérebro. Enquanto as atividades que são atividades processuais, como por exemplo tocar um instrumento musical, ele ocorre exatamente no cérebro reptiliano. Então ela salva essa memória do cérebro reptiliano, mas ela perde a nomeação das outras 2 partes por causa da questão da doença. Aí poderia ter um outro caso aqui, por exemplo, meu pai sempre foi um homem muito educado, sempre foi um homem gentil, mas agora ele desenvolveu demência e ele pega comida de outras pessoas e pode até bater em alguém para conseguir o que ele quer. Ou seja, ele não era assim, mas agora ele perdeu. Então, por que aconteceu isso com ele? Nossos cérebros neomamíferos, em particular, os nossos lobos frontais, eles governam todo e qualquer comportamento da pessoa, inibindo os impulsos primitivos de nosso cérebro reptiliano. Então, exatamente o neomamífero que ele controla o reptiliano, para que você não tenha comportamentos que não sejam legais. E ele inibe, então, esses impulsos que são primitivos de nosso cérebro reptiliano quando eles não são socialmente apropriados. É mais ou menos quando eu falo para você aqui da questão do nosso córtex cingulado anterior, que ele freia as emoções, né? E se ele não está ativado, ele passa muito forte, ele acaba estourando, né? Interessante, Paulinho colocou, eu já tinha falado que eu vou deixar de usar um sabonete que minha tia e minha avó usavam, pois te lembra do passado, exatamente. E se é um passado, às vezes, de alguém que se foi, de alguém que faleceu, não é legal, entendeu? Porque ele acaba te levando para um momento de tristeza. E por mais que não seja uma tristeza tão evidente, ela vai te entristecer, ela vai mexer com você. Consequentemente, é complicado, né? Esses dias atrás, para você ter uma ideia, eu encontrei, até estava falando com a minha mãe, e eu encontrei numa blusa minha que eu não usava, daí esfriou um pouquinho, eu peguei uma blusa, mas foi exatamente no período amargo da minha vida, quando tudo aconteceu, o chão foi tirado,
e quando houve o processo de divórcio. E aí, quando eu me mudei, as minhas roupas aí foram levadas para casa da minha mãe passou, minha mãe lavou, minha mãe fez uma série de coisas, e aí eu guardei, né? Muitas minhas roupas lavadas eu guardei. E de tempos em tempos acontecia o que aconteceu agora. Mas já fazia tempo que não acontecia. E aí eu peguei a minha blusa e encontrei um fiozinho de cabelo branco da minha mãezinha de 80 anos. E até estava falando com ela, né? Que o cabelinho dela estava lá, grudado na minha roupa. Então, é uma situação assim, vamos imaginar, graças a Deus ela ainda vive, ela tem 80 anos. Mas se tivesse acontecido dela partir e eu encontrado um fiozinho de cabelo, nossa, é algo muito triste, na verdade, porque ele vai te remeter a uma memória muito triste, vai mexer com você, vai acabar te entristecendo, né? Então, o nosso cérebro neomamífero, em particular, ligado à questão do lobo frontal, ele governa esse tipo de comportamento, que é um comportamento que não é tão social. E quando a demência de Alzheimer, ela está num estágio moderado ou grave, o cérebro neomamífero acaba se deteriorando, acaba com ele, a ponto de não poder mais regular então o cérebro reptiliano, de modo que os impulsos primitivos são acionados. Então é por isso que você começa a ver um comportamento, às vezes pode ser agressivo, ou um comportamento não muito legal, muito social na pessoa que está tendo esse tipo de problema. E como os lobos frontais neomamíferos, eles são os principais governadores do cérebro reptiliano, os primeiros problemas que ocorrem quando a pessoa começa a ter a questão da demência ou quando ela começa a ter aí um processo de Alzheimer, os primeiros problemas que ocorrem têm a ver com os comportamentos. E as famílias acabam relatando exatamente isso para a gente. Quando a gente entra num processo de terapia, as famílias acabam exatamente contando isso para a gente. O que aconteceu tem a ver diretamente com comportamento, e geralmente um comportamento inadequado. Por exemplo, vamos imaginar um sogro que ele está passando por um processo de demência, e esse sogro agora que está passando por um processo de demência, ele acaba pedindo favores sexuais à sua nora. Ou seja, é um comportamento totalmente indelicado, um comportamento antissocial, um comportamento errado. E esse é um exemplo real que eu estou te dando, de caso de paciente mesmo. E eu me preocupo muito com essa questão da presença de uma doença que ela tem o poder de afetar o lobo frontal, como a demência frontotemporal, que ela é chamada. E o nosso cérebro neomamífero, por que ele parece então falhar com tanta frequência em indivíduos normais? Então a pessoa era normal, a pessoa tinha um comportamento legal e de repente agora começou a falhar. A pessoa começou a ir para um caminho e um comportamento que ela não tinha mais, que ela não tinha, não fazia parte da vida dela. Então tem a ver com doença, tem a ver aí com a demência frontotemporal, ou seja, de frente, né? E quando você olha para isso, por que ele começa a falhar? Porque tantas vezes ouvimos falar de políticos, né? E celebridades que começam a agir de acordo com seus impulsos primitivos e cometendo atos horrendos, né? A resposta é que qualquer criança pequena pode dar para você, todos nós podemos fazer uma escolha. Se você ceder aos impulsos e desejos primitivos do nosso cérebro reptiliano, ou em vez de você usar o seu neocórtex para controlar. Então tem a ver com a vontade, tem a ver com a decisão que você toma de você agir. Então, quando você não fortalece a tua mente, você não fortalece o seu cérebro, mas você passa uma vida inteira, vamos imaginar uma pessoa que não tinha noção, uma pessoa que não me conhece, uma pessoa que a gente não estuda com ela, o que a gente fala aqui tão abertamente, essa acho que é a live número 129, então aqui é muito forte que a gente conversa. Então, se você não assistiu, você é novo aqui, procura aí, né? Se você está no Facebook, se você está no Instagram, procura os vídeos, as lives que se passaram, procura aí no YouTube, você que está aí no YouTube também, e você pode olhar por títulos que chamarem a sua atenção e vai lá e assiste. Pratique os exercícios que são ensinados, principalmente para fortalecer a sua mente, fortalecer o seu cérebro, para que você não chegue lá no final da sua vida, lá com os 90 e poucos anos de idade, e você olhe para trás e diga: o que eu fiz da minha vida? Ou pior, chegar lá no final com demência, chegar lá com Alzheimer e assim por diante. E é algo muito sério. Então, como que a gente faz para domar as reações reptilianas? Porque aqui a gente já entendeu que o nosso cérebro ele tem 3 partes. Esse é um estudo antigo. Existe assim algumas dúvidas que alguns cientistas trazem, mas o conceito do cérebro triuno ele chama muito atenção e ele funciona.
e alguns detalhes não batem muito bem na pesquisa, mas a grande parte ela é muito aproveitada, e aí a gente entende, aí a gente começa a entender por que algumas pessoas elas têm comportamentos obsessivos compulsivos, ao contrário de outras. E aí você começa a entender, pessoas que são comandadas por um cérebro reptiliano, ou seja, cérebro de lagarto, são pessoas que têm uma tendência a ser compulsivos, agem com impulsividade. E pessoas que agem com impulsividade são pessoas que falam demais. Até a gente tem um termo que a gente brinca na realidade, quando a gente fala sobre isso, a pessoa tem diarreia bucal. Porque ela joga para fora, ela verbaliza um monte de coisa, e esse monte de coisa que ela verbalizou, ela pode potencializar, ela pode afastar pessoas, ela pode desgraçar a vida dela emocional, porque fala demais, age por impulso. Então, pessoas que têm comportamento obsessivo, compulsivo, pessoas que são impulsivas, têm a ver exatamente sendo dominadas pelo cérebro reptiliano, ou seja, são pessoas que estão tendo muito domínio do cérebro do lagarto. Pessoas são tirânicas também que trabalham com esse tipo de coisa, né? E aí é um problema muito sério. E as três partes, então, do cérebro triuno, que a gente viu aqui hoje, a primeira parte tem a ver com o cérebro reptiliano, que essa parte aqui, ela é responsável pela questão da sede, a fome, a sexualidade, a territorialidade, e são pessoas muito territorialistas, ou seja, se você entrar no domínio dela, ela te arrebenta, e é um problema muito sério, porque ela vai se defender com todas as forças, ela é muito territorialista mesmo, e aí você vê muito isso no campo animal, né? Por exemplo, se você olhar no mundo animal e você olhar os cavalos gostam de estar em grupos grandes, né? Muitos mamíferos gostam de estar em bandos muito grandes. Animais que são predadores, por exemplo, como o leão, principalmente o tigre, são animais que são territorialistas e são animais que querem ficar sozinhos, né, no meio da natureza. Animais que querem estar por aí à solta, sozinhos. E quando você olha pessoas que são dominadas pelo cérebro reptiliano, elas têm uma tendência de ser exatamente esse tipo de pessoa territorialista, uma pessoa que quer individualidade e uma pessoa que não importa se ela machucar você, ela não está nem aí, o que importa é ela, porque ela defende a sua situação. Tem partes boas aqui dentro, como por exemplo, você andar de bicicleta, você colocar a chave em determinado lugar, repetidamente, que tem a ver com uma memória que seja de hábito e de procedimentos. Mas ela traz uma parte perigosa também, porque ela traz algumas situações complexas, né? A segunda parte tem a ver com o neomamífero, que ele é o centro de toda a motivação, então ele cuida da parte motivacional, é uma parte do cérebro que ele sempre está te levantando para você estar para cima. Ela mexe com a parte das emoções, a sua memória, inclusive os comportamentos que você herdou dos pais. Comportamentos bons e comportamentos ruins também, né? Porque os pais também acabam ensinando que não deveriam. Na terceira parte que a gente viu aqui tem a ver com o neomamífero. Ele envolve toda a parte de linguagem, a abstração, né? Entender aquilo que é abstrato, envolve a questão do raciocínio, a inteligência em si, na parte raciocínio de planejamento. Então ele é muito importante na nossa vida. E aí você consegue executar uma série de coisas usando exatamente essa parte do seu cérebro. E aí vimos também aqui, até aqui nessa parte, o dano que você pode ter, que pode te levar à demência, pode te levar ao Alzheimer, pode te levar a uma série de coisas que vai mexer exatamente com a tua parte, então, de raciocínio, né? E vai travar isso e vai envolver a questão do teu comportamento. Por isso que eu já falei para você várias vezes aqui, quando a gente estuda a mente, a gente encontra que de 40 a 60 mil, alguns estudos falam de 70 mil pensamentos diários, a maioria deles pensamentos negativos. Eles produzem pensamentos que se transformam em sentimentos, que se mexem no teu comportamento ou na parte fisiológica. Então é muito sério o que acontece dentro de nós para simplesmente você deixar ao acaso ou você não estar preocupada com esse tipo de coisa. E aí você começa a entender algumas coisas de como que você precisa então domar esse cérebro reptiliano, o cérebro de lagarto, para que você tenha saúde emocional, para que você tenha saúde mental, para que você chegue lá na terceira idade e você acabe não tendo Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência.
E a demência, ela é um perigo muito grande para a vida de uma pessoa, que não necessariamente ela vai pegar só uma pessoa de avançada idade, mas ela pode pegar uma pessoa mais jovem também. E quando a gente chega nessa parte aqui agora, nós podemos ignorar essas relações reptilianas, primitivas, e explorar mais o nosso neocórtex. Então a gente precisa conhecer a nossa mente. Por isso que essa semana agora que vai entrar, eu vou falar para você sobre três pilares muito importantes da saúde emocional. E o primeiro pilar, ele é muito forte, e se você fizer uso dele, você vai entender muita coisa que provavelmente você ainda não entende, o que acontece no seu interior dentro de você. Estudos têm mostrado inúmeras maneiras de você, então, de curto-circuitar o cérebro reptiliano. Então, você dá um choque nele mesmo, né? Um choque de realidade. Mas isso requer uma escolha consciente, e ela é uma mudança de paradigma. Ou seja, você tem uma ideia centralizada, ela é completamente uma mudança. É a mudança de chave que eu sempre falo aqui. Ou seja, é uma mudança de paradigma. E é uma abertura para tudo que nós podemos, então, melhorar. Eu não gosto muito da expressão melhorar. Eu até já falei na live passada para você, porque melhorar é a mesma coisa que você pegar um gambá fedido aí e você jogar perfume dele. Vai melhorar o cheiro dele. Mas daqui a pouquinho ele mostra que ele é gambá mesmo. Então isso é melhorar. Ah, eu vou melhorar o meu comportamento. Grande coisa. Ah, eu vou melhorar aí o que eu tenho feito com a minha mente. Não vai funcionar, é perfume na carniça. E isso vai acabar complicando. E quando você olha para isso, não, tem que mudar, é mudança, é transformação, é metamorfose, é aquilo que acontece com a lagarta virando borboleta. Isso que você tem que entender e colocar na tua vida. Eu vou mudar a minha história, eu vou me transformar. Eu não quero ser um gambá perfumado. Eu quero mudança, eu quero ser a borboleta. Consegue entender isso? Transformação. Porque se não houver transformação, o que vai adiantar? Se ficar nessa história, não, eu prometo que eu vou melhorar. É o marido dizendo para a esposa, eu vou melhorar o jeito que eu trato você. É um gambá fedido que jogou perfume. E esse gambá vai voltar a feder. Não adianta, é a mesma coisa que você pegar um porco e você dar um banho. Eu acho muito bonitinho o porquinho pequenininho, gente. Não sei, eu acho bonitinho o bichinho. Depois cresce, como tudo que cresce, não fica lá tão bonito igual a gente, né? Quando você é um bebê, é o centro das atenções, né? Mas assim, é a mesma coisa que você pegar um porco e você dar um banho no porquinho. Coisa mais linda, rosinha, coisa mais linda. Mas a hora que você soltar, o bicho vai mexer no lixo, o bicho vai se virar na lama, porque faz parte da natureza dele, entendeu? Então não adianta essa ideia de melhorar. O filho, não, eu vou melhorar. Que vai melhorar o quê, rapaz? É transformação. É transformação de comportamento. A mesma coisa cabe a você e cabe a mim. É olhar para dentro de você e entender assim, não estou contente com a minha saúde emocional, não estou feliz com isso que está acontecendo, eu vou transformar a minha mente. E como que você transforma a tua mente? É um dia de cada vez. Você transforma a tua mente praticando aquilo que eu ensino, fazendo os exercícios que eu ensino. Se eu abrir uma turma do GPS emocional, entrando na turma de GPS emocional para transformar a tua história. E eu não sei se eu vou abrir, gente, mas tem muita gente pedindo. Mas não sei, dá um pouquinho de trabalho isso, né? Mas assim, vamos ver, né? Vamos ver até onde vai as nossas lives, até onde a gente vai com essa história aqui. Mas então você precisa entender que você precisa transformar a sua história e transformar a sua vida. Então aproveita, gente. Aproveite o que está acontecendo, aproveite o que você tem aqui de conteúdo, aproveite o que você tem daquilo que eu tenho ensinado, porque vai chegar o dia que pode ser que isso pare. Então, valorize aquilo que você está recebendo, valorize, leve à frente, toque, realmente pratique, porque algumas pessoas acabam desistindo, outras pessoas acreditam que é pílula mágica, então ela pensa que isso nunca vai voltar. Imagine, foi uma vida inteira de descaso, não é 30, 40 dias que vai mudar a sua vida para sempre. Pode mudar em muito, só que você tem que vigiar. Lembra daquilo que eu falei? É igual um boxeador, o camarada tem que lutar protegendo o rosto sempre. A hora que ele baixar a guarda, já era, tá encrencado. Baixou a guarda, foi. Então, os estudos, eles têm mostrado que a pessoa, então, ela precisa ter essa decisão de transformação, é mudança. E a mudança, ela pode ser assustadora. E a mudança exige muito trabalho. E não é fácil motivar, gente. Não é fácil. Tem muitas pessoas que é complexo. Ajudar a criar mudanças no estilo de vida, muito menos ainda quando envolve a questão de alteração de dieta, por exemplo. As pessoas são resistentes.
As pessoas são resistentes à mudança. É muito mais fácil você simplesmente estar sentindo um sintoma e você colocar um band-aid na ferida do que você tratar da raiz. É tão mais fácil você tomar um comprimido do que você pegar e mergulhar dentro de você para tentar entender. Então muitas pessoas acabam dizendo, nossa, Uriel, mas é muito difícil, é muito complicado. Eu não gosto dessa palavra difícil, eu entendo tudo como desafio. E desafios foram feitos para serem conquistados. Então, quando você olha, se você está em busca de uma pílula mágica, sinto muito em te dizer, você está perdendo tempo comigo, porque aqui não tem pílula mágica. Aqui tem choro, suor e lágrimas, é pagar o preço mesmo. Só que funciona? Claro que funciona. E funciona para algumas pessoas em horas, em dias, em muito menos tempo do que você imagina, você transforma a tua história. Agora, se você prefere ficar aí indo para o lado mais fácil, e colocando um band-aid na ferida, boa sorte para você. Quando você chegar lá nos 90 e poucos anos de idade, você vai lembrar de mim. Aí já é tarde demais. Você jogou fora a tua vida emocional. Você jogou fora a tua saúde emocional. Ou seja, destruiu por completo aquilo de tão lindo que existe dentro de você que já está estragado. Mas você pode sim transformar a sua história e transformar a sua vida. E depende de quem? Vai até quando ficar carregando o cadáver de pessoas que te maltrataram, de pessoas que te machucaram, de coisas ruins que fizeram contra você? Então, quando você olha para isso, a mudança ela pode ser assustadora, mas compensa. Gente, a dor passa, mas o resultado permanece. A dor passa, mas o legado permanece. A dor passa, mas a saúde emocional tua é revigorada. Por que dor, Uriel? Porque quando você tem que enfrentar os teus traumas, os teus bloqueios, os teus medos, é claro que vai provocar dor. É mergulhar para dentro de você, é ir dentro da origem, é encontrar a raiz, é encontrar a nascente do teu problema emocional. E quando você encontra a nascente do teu problema emocional, isso se chama transformação, mudança de vida. Só que dói. Não existe crescimento sem dor. Você quando estava aprendendo a andar, você caiu. Agora o teu pai chegou para você ou a mãe e disse assim, para de andar, não vai mais andar, para com isso. Você já caiu 5 vezes, não vai mais andar. Ninguém fez isso com você. Se você estava aprendendo a andar de bicicleta, tem gente que não caiu, mas se você caiu, ralou o joelho, quem estava te ensinando nunca disse para você, acho que é melhor você parar com esse negócio, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Muito pelo contrário, a pessoa motiva, diz, vai, você consegue. Eu lembro que quando meu irmão foi me ensinar a andar de bicicleta, ele falou, fique tranquilo, que eu sempre estarei com você. E uma hora eu falei, irmão, você está aqui? Irmão, você está aqui? Irmão. Eu já estava pedalando sozinho e ele estava longe. E aí a hora que eu percebi que eu estava sozinho, eu caí. Mas ele me motivou, vai, Uriel, vamos, você consegue, olha quanto você já andou. Entende? Então a vida é assim e você tem que enfrentar. Mas todo e qualquer processo de mudança, ele requer então que você enfrente os desafios. Ele requer aí que você altere algumas coisas na sua vida. E as pessoas tendem a permanecer as mesmas, a menos que estejam realmente motivadas. A menos que realmente estejam decididas a transformar a sua vida. A enfrentar uma situação de vida ou morte, ou estejam finalmente perdendo o próprio juízo. Só assim, às vezes, alguns acordam para a vida e mesmo assim alguns não. Eles estão morrendo e acordam para a vida. Ou eles estão enfrentando um problema de perda de juízo, daí acorda para a vida. Mas quando você fala, não faz. Ou deixa para fazer os exercícios que eu ensino só quando está pegando fogo na tua mente. Não faz isso, amigo. Faz constantemente, porque quando chegar o momento crítico na tua vida, você está mais forte. Agora, se você fica esperando e daí vai chegar lá, é a mesma coisa se você para de assistir às aulas. Eu parei de assistir às aulas. Alguns dizem, porque é muito longa, porque não sei o quê, ou por causa de internet. Você gasta tanta porcaria na vida, gasta um pouco mais com internet e se presenteie para você mesmo, que isso vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. E alguns, eu vou parar de assistir. Daí dá um perereco, daí a pessoa volta. Mas às vezes ela podia estar tão mais na frente, tão mais avançada, mas ela acabou desistindo. Graças a Deus voltou, e alguns foram e já voltaram, e estão firmes aí, parabéns por isso. Mas transformação exige sacrifício, transformação exige você entender que você é responsável pela tua vida, você é responsável pela tua mente. Até quando você vai ficar colocando a tua mente, a tua saúde emocional nas mãos do teu marido, ou nas mãos do médico, ou nas mãos seja lá de quem for? Então, quando você olha para isso, muitas pessoas elas estão sobrecarregadas com o estresse e as exigências da vida diária, e muitos de nós mal conseguimos manter nossas vidas juntos com outras pessoas, né?
a considerar a mudança de nosso paradigma de pensamento pode ser assustador. Então pensar em mudança é assustador, porque tem gente que não consegue nem viver com os outros. Agora imagine ele ter que agora transformar a sua história, ele ter que agora enfrentar os seus piores pesadelos, enfrentar os maiores medos que ele tem na vida. Então tem que enfrentar. E isso pode ser muito assustador, isso pode provocar muita dor. Mas aonde você vai chegar se você continuar no caminho que você está? Está sentindo um sintoma, band-aid na ferida. Sente outro sintoma, band-aid na ferida. Até quando, amigo? E cada band-aidinho que é colocado na tua vida aí vai ter efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais vão trazer outras porcarias que você não tinha. Então tem que acordar para a vida. E é por isso que a maioria das pessoas se contenta com a mediocridade e continua pensando da mesma forma sempre. Aí ela tem uma perda de valores e ela fica a vida inteira. Eu nasci para sofrer, eu nunca vou ser ninguém na vida, e tudo que eu coloco a minha mão apodrece, eu não tenho mão boa para ganhar dinheiro, não tenho mão boa para relacionamentos, e ela se contenta com a mediocridade que se tornou a vida dela, e ela aceita como identidade. Ah, não, porque o doutor falou para mim que eu sou depressivo. Você não é depressivo, você está num estado depressivo. Mas quando você diz assim, eu sou depressivo, significa que você criou o quê? Identidade. E criou identidade, já era. Se você cria identidade para qualquer área da tua vida, já era, acabou. Você destruiu você. Não, que depressivo, caramba, rapaz. O doutor está falando besteira. Eu estou num estado depressivo. Vou tratar essa porcaria, não nasceu comigo. O que está fazendo dentro de mim? Só que o problema é que uma vida inteira a gente foi doutrinado a gente entender que a solução está do lado de fora. O que a gente faz? A gente vai fazer o que todo mundo ensina. Só que aí arrebenta a tua vida. Mas aí você fala, quando você começa a pensar e refletir, eu não tinha isso. Da onde surgiu isso? Por que surgiu isso? Qual foi o gatilho que disparou para isso? Quais são os gatilhos que disparam isso em mim? Isso serve para ansiedade, depressão, qualquer outra coisa. Aí você olha para dentro de você e você começa a sondar. E aí, pum, você encontra, bingo, né? Como dizem em alguns lugares aí, quando acerta os números, caramba, tá aqui o meu problema. O meu problema desencadeou em um divórcio. O meu problema desencadeou na morte do pai, ou na morte da mãe, na morte de um filho, no abandono de uma mãe. O meu problema foi de um acidente, ou foi de um assalto, tá aqui a origem. E aí você trata da origem. E aí quando você resolve o problema de origem, você acaba com o problema na ponta. Porque por mais que você sinta o efeito colateral um bom tempo ainda, que pode acontecer, mas você mata a origem do teu problema. Quando você mata a origem do teu problema, acabou. Aí você começa a trabalhar com palavras de afirmação, aqui perde a força. Perdendo a força, os sintomas desaparecem. Porque aí os sintomas estão vindo, lembra que eu te falei? Uma simples técnica como do elástico, você provoca a dor, o teu cérebro começa a tentar entender por que está doendo, até o ponto em que ele vai relacionar o pensamento negativo, a emoção negativa, a dor que você está sentindo, e o teu cérebro se encarrega de arrancar essa emoção, esse pensamento e sepultar no seu aterro sanitário, que é o teu inconsciente. Isso é lindo, gente. E quem fez isso em você foi o Criador. Ele te deu uma mente magnífica, maravilhosa, uma terra incrível, que você tem poder para arrancar essa erva daninha que está aí. Mas cabe a quem fazer isso? Cabe a você. É você assumir o papel. É você assumir essa situação na tua vida, que é o que eu faço. Eu já faz um bom tempo na tua frente que eu faço isso. Mas significa que nunca mais volta? Voltam, mas voltam tímidas, voltam fracas, voltam se rastejando. É como se voltasse e falasse assim, oi, tô aqui. Aí eu, pum, já arrebento e jogo longe. Porque eu não quero isso para minha vida. Eu sou o arquiteto do meu próprio destino. Eu sou o governador da minha mente. Não é homem que governa, não é mulher que governa, não é pensamento que governa, não é ninguém que governa. Aqui quem manda sou eu. Essa é minha terra, essa tem o meu nome. Ele está escriturado no meu nome. E foi ele que fez e me deu de presente. E eu governo. Eu governo os meus pensamentos. Eu não sou o meu pensamento. Eu não me identifico com esse tipo de coisa. Então agora, quando começa a vir, vem tímido. E quando começa a vir tímido, pum, já arrebenta. Sai da minha vida. Para trás de mim, porcaria. Não quero saber de você. E cultivar o crescimento pessoal é você ter assim uma maior consciência. É você começar então prestando atenção, simplesmente prestando mais atenção em tudo que está acontecendo com você.
tudo que está entrando para dentro de você, ou seja, perceber os parasitas emocionais, os vampiros emocionais, começar a olhar as coisas que estão vindo para a tua vida, as coisas que estão aparecendo do aterro sanitário, começar a olhar as coisas que estão se movimentando dentro de você, prestar atenção. Olha que lindo, a das dores colocou, hoje eu consegui me livrar de uma dor de cabeça com palavras de afirmação, ó. Exatamente, amiga, exatamente. Toda e qualquer dor você pode eliminar da tua vida quando você presta atenção aonde é a origem da situação e você começa a trabalhar na origem, e em alguns casos é só emocional. Aí você trabalha com as palavras de afirmação e elimina. E mesmo porque é um sintoma físico, né, uma dor na cabeça, mas você começa a falar palavras de afirmação, que você é saudável. Vixe, fantástico. Igual eu te falei do estômago esses dias atrás. Então, prestar atenção. O trabalho, então, agora, gente, simplesmente da respiração. Simplesmente você fazendo um exercício de respiração que você interrompe imediatamente de uma forma. Respira 3 a 5 segundos. Você segura um pouquinho e você solta pela boca 3 a 5 segundos. Então, tampa geralmente uma narina para usar toda a parte do teu pulmão, ou seja, toda a elasticidade do teu pulmão, em 5,3 litros aí, você puxa 3 a 5 segundos, você segura um pouquinho o oxigênio por uns 4 segundos e solta, expira pela boca, né? 3 a 5 segundos, quantas vezes forem necessárias. Quanto mais frequentemente você praticar essa técnica, mais rápido os pensamentos negativos e ansiosos terminarão. E é o exercício de respiração. Você desvia o foco, porque aqui está pegando na tua mente, né? Um inferno dentro da tua mente, pensamentos negativos. E aí o que você faz? Você começa a respirar e você começa a prestar atenção no ar entrando, o ar saindo. E você vai congelando esse pensamento ruim e começa a colocar outros pensamentos. E pensamentos que podem ser pensamentos de gratidão, como simplesmente você dizer assim: que lindo saber que eu posso respirar com a minha própria narina. Tantas pessoas que não podem respirar e eu tenho a alegria de poder respirar com a minha narina. Oxigênio entrando pelo meu nariz, descendo aqui pelo meu esôfago, né? Descendo aqui, chegando no meu pulmão, passando aqui, né, pela traqueia, chegando no meu pulmão e estando no meu pulmão enchendo, meu pulmão esvaziando. E você tira o foco, consegue entender? E quando você faz frequentemente, cada vez você fica melhor nisso. E você então vai perceber que os pensamentos negativos eles começam a fugir de você, eles começam a terminar. Aí em conjunto com isso você pode usar a prática da meditação, que ela é fantástica. Quem está no GPS emocional já deve ter chegado numa parte de meditação que tem lá, que é uma parte incrível, né? São acho que 3 partes de um módulo lá, que um ajuda a curar mesmo as emoções. O outro ajuda a pessoa também a dormir, porque ela acaba dormindo com aquela meditação, porque ela faz deitado. E uma outra parte, uma música que ela pode fazer a meditação aí por conta dela mesma. Então, você pode usar a meditação, você pode usar o yoga, né? Você pode praticar a corrida, você pode praticar algum exercício aeróbico, que pode ser até em casa mesmo, pode dançar, pode passar um tempo no meio da natureza. Você pode fazer um diário em que você te ajude, né, a trazer realização, um diário em que você possa escrever, um diário que possa então te trazer paz, que possa te ajudar a integrar a sua vida, né? E escolha aquilo que acabe se encaixando para você. Imagine, a gente tem aí 7,5 bilhões de pessoas no mundo. Já imaginou se todo mundo parasse um pouquinho e resolvesse aplicar aquilo que eu ensino? Você já imaginou a mudança que nós teríamos no mundo? Temos uma escolha no futuro e a nossa hora, e a hora de realmente a gente acreditar em nós. É acreditar que você nasceu para fazer a diferença na Terra. É acreditar que você sim tem capacidade de transformar a sua história. É acreditar sim que você pode fazer a diferença na história da tua vida. Começando um passo de cada vez, tomando uma decisão de cada vez, você pode transformar por completo. Depende de você e está na tua mão. Cabe a você escolher a melhor parte. Cabe a você olhar para dentro de você, olhar para a tua mente e dizer assim: caramba, eu tenho uma vida para viver ainda. Eu tenho uma vida para viver. Eu posso transformar a minha história. Eu posso fazer diferente a minha vida a partir de agora. Eu posso fazer isso.
E quando você começar a olhar e entender que você tem um futuro pela frente, independente da idade que você tenha, você começar a olhar, você não vai ter, quando você começar a se transformar, você vai perceber que você nem arranhou a vida maravilhosa que você terá. Só que a vida inteira você se condicionou, se tornou escravo da tua própria mente, escravizou-se por causa de homens, por causa de mulheres, os filhos, ou seja lá o que for, instituições, igrejas, sei lá. Se tornou escravo de tudo e de todos. Mas aqui você começou a entender que vai muito além disso, porque você entendeu num primeiro momento que você não é uma porcaria. E se você pensa em desistir da tua vida, se você pensa em desistir completamente de você, ou se você está amargando, você está empobrecido, não financeiramente apenas, mas emocionalmente, totalmente alheio a tudo que está acontecendo à sua volta, no sentido de coisas boas, se permitindo ser escravizado, pensando talvez até em desistir. Se não assistiu, assista a live. Se você pensa em desistir, assista primeiro esse vídeo. Vai transformar a sua vida, porque lá você entende. Eu não quero dar spoiler, vai lá, assista, mas lá entende, você começa a entender que você não é porcaria, que você tem valor, que você tem muito mais valor do que os homens estão te valorizando, que as mulheres estão te valorizando, que os filhos estão te valorizando. E tem muita gente que sofre por isso. Tem mães que criaram seus filhos e os filhos não valorizam como deveriam valorizar, e as mamães sofrem por isso. Existem pais que criaram seus filhos e os filhos praticamente os abandonaram. E amanhã é dia dos pais, e muitos papais não receberão um telefonema, nem vão falar com eles. E aí cabe a esse pai entender quem veio primeiro. Cabe a esse pai entender o valor, e aqui você entendeu o valor que você tem. Você entendeu quem é você, você é imagem e semelhança do Altíssimo Deus, você não é porcaria. Você é um ser incrível, você é maravilhosa, você é maravilhoso, você é lindo, você é linda, você é especial. Você nasceu para governar, deixa de ser escravo dessa mente. Congela, faz isso que eu falei hoje. Começou a perceber isso, arrebenta, arranca da tua vida. E você pode ter o poder se você não desistir de você. Se você praticar o que eu ensino, se você ficar firme assistindo as lives. Eu não sei quanto tempo vai durar. A qualquer momento pode ser que pare tudo. E aí, você vai deixar de aproveitar? Vai deixar de aproveitar aqui as lives? Vai deixar de aproveitar a oportunidade, por exemplo, se caso eu abrir uma turma, de deixar de entrar no GPS emocional e mudar a sua história? Cabe a você entender que você sim pode fazer a diferença. Até quando você vai carregando cadáver em cima de você de coisas ruins que fizeram contra você? Carregando coisas ruins em cima de você ou de dentro de você que se materializam e vêm para fora, estão arrebentando com a sua saúde, inclusive física. Cabe a você se levantar e dizer: basta, eu nasci para vencer, eu nasci para ser um vencedor, eu nasci para ter saúde emocional, as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo, eu tenho saúde, meu estômago é perfeito, minha mente é perfeita. E aí você começa a transformar a sua vida, mas cabe a quem? Cabe a você se levantar e tomar a decisão e dizer: basta, eu não quero viver essa vida medíocre, eu não quero ser escravo de ninguém. E aí você se transforma. Você não melhora. Lembra que eu falei do gambá fedido? Ou do porquinho lavado? Não, você transforma. Metamorfose. É a lagarta se transformando numa linda borboleta. É você florescendo e batendo as asas para voar. É você saindo de uma vida em que as pessoas tiraram os teus valores, as pessoas tiraram a sua essência, o teu brilho, mas é você se levantando a doença, a enfermidade, os problemas emocionais, as dores emocionais, a dormência emocional, que tanto tirou o brilho, tirou a sua saúde, arrancou isso de você, mas está na hora de você se levantar e falar: tem sim uma solução, e a solução está aqui, ó. Os nossos problemas estão na mente, a solução está na mente, e cabe a você levantar. E eu estou direcionando, eu estou mostrando o caminho, eu estou mostrando o mapa. Então acorda para a vida, meu filho, levanta. Levanta, minha filha, para a vida e entenda que o teu futuro pode ser promissor, pode ser maravilhoso, pode ser sensacional, com decisões que você toma aqui agora. Toma decisão, aplica. Toma decisão, aplica. Pratica, 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 e vai ficando cada vez melhor no que você está fazendo. E quando essas coisas começarem a pipocar, aí você começa a levantar e você entende: é possível sim. É possível sim. Está dentro de mim. Sou capaz de transformar,
O segredo está comigo, a chave está na minha mente e eu posso. Se fez sentido para você o que nós conversamos no dia de hoje, compartilhe. Você que está no Instagram, aperte esse aviãozinho, marque os teus amigos. Mande para eles. Você que está no Facebook, compartilhe. Não saia daqui sem fazer isso. E eu me despeço de vocês nessa noite, desejando a você muita saúde e paz emocional. Um beijão no coração. E lembre-se, se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Fiquem com Deus, vão na paz e até a nossa próxima oportunidade. Beijão no coração, uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro.